Olá, bom dia! Quarta-feira especial, uma manhã muito rica para você. Hoje recebemos Jurema Gaudêncio. Jurema Gaudêncio é uma pessoa linda. Eu a conheci há muitos anos. Ela foi convidada para o nosso congresso de terapia regressiva lá em 2010 e fez uma brilhante apresentação. Então hoje ela vai falar conosco sobre transição de carreira. Mas ela tem um olhar tão especial para isso, ela tem um saber tão rico que pode colaborar com você. Se você está pensando em trocar de carreira, né, fazer essa transição, se você perdeu o seu emprego, como é que a gente lida com tudo isso? Jurema Gaudêncio, ela é consteladora sistêmica, tem um trabalho que ela vai explicar para você sobre um mapeamento psicológico e ainda é palestrante internacional e tem um currículo vasto que nem dá para contar tudo aqui. Mas você vai perceber isso e vai conhecer Jurema Gaudêncio na nossa entrevista de hoje. Vem, ó, aqui no Simplesmente Marta, é para você. Vem! Muito bem, nós estamos aqui com Jurema Gaudêncio. Eu já apresentei, como você já viu, mas agora eu quero que ela conte para você quem é Jurema Gaudêncio. Ela tem uma história, ela construiu um caminho de transição de carreira, assim como eu. Olha, preste atenção em tudo aquilo que ela vai te contar. É muito rico. Olá, Jurema, tudo bem? Olá, Marta. Em primeiro lugar, gratidão por esse momento. Eu te agradeço muito porque somos amigas de tanto tempo, né? É E verdade. agora, essa oportunidade, fico muito feliz. Gratidão. Mas você sabe por que você está aqui, Jurema? Vou te contar por que é que você veio para o programa. Você construiu uma história muito linda, né? E essa história linda vai ajudar as pessoas que estão construindo as suas histórias, né? Que estão mudando o trajeto de vida. Então, a tua história é rica e a tua história vai ajudá-los a entender um momento e talvez, quem sabe, fazer uma transição de carreira, fazer um movimento na sua vida que tenha a presença do seu espírito, da alma, para levá-lo à frente. Conte para nós, Jurema, quem é você e o que você faz, né? Como é que você veio parar aqui? Para quê? Que o nosso tema é transição de carreira. Quando e como? E você tem uma vasta experiência com isso, não é? Muito bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Meu nome é Jurema. Eu estou dentro da área da terapia transpessoal e holística já há 4 décadas. Olha só. Então, é bastante tempo, né? É verdade. Graças a Deus. Muito bem. E eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi a minha história de transição de carreira. Eu era educadora, aliás, a gente sempre é, né? Continua sendo. É verdade, é verdade. Mas, enfim, orientadora educacional, orientadora pedagógica em escola, e comecei a trabalhar com crianças, depois passei para adolescentes, lá fui. Quando eu cheguei num determinado momento, eu fiz, meu Deus, mas o adolescente, o filho, a criança, o adolescente, é o reflexo dos pais. Então, eu tenho que trabalhar pais também. E foi aí, nesse start que me deu, que eu disse, não, para trabalhar pais de forma mais profunda, eu vou para o consultório. E aí, então, eu fiz uma transição de carreira, da escola para o consultório. E comecei lá, então, a fazer os meus atendimentos, e a coisa foi indo, e, enfim, essa foi a minha transição de carreira. Foi pensada? Foi pensada, né? E até eu tenho um livrinho que fala sobre a história da minha infância, com uma avó muito especial. Aliás, todos nós temos avós especiais, né? Mas essa minha avó, ela muito, muito querida,
E, e ela tinha me dito lá há muito tempo, quando eu era menina, um dia você vai ter um sonho. Ela era um pouco intuitiva. Olha, um dia você vai ter um sonho, esse sonho vai mudar a sua história. E realmente eu tive um sonho, e esse sonho me deu a coragem de fazer essa transição de carreira, porque a coisa já estava fomentando, e lá fui eu, para a nova carreira. Mas nós sabemos que, na realidade, comumente, a coisa não é bem assim, né? Às vezes nós mudamos a nossa carreira porque, sem mais nem menos, um belo dia, o RH chama da empresa e diz: olha, você foi maravilhoso, maravilhosa, mas agora nós estamos prescindindo, nós vamos precisar fechar o nosso trabalho aqui na empresa. E aí é o susto, né? É um susto, né? E fala, que é isso, né? E agora? E muitas das pessoas, muitos, inclusive, eu posso dizer, executivos, num nível, assim, bem promissor de carreira, etc., etc., se veem estagnados, de repente, parados no tempo e no espaço, e como fica? Muitos deprimem quando procuram, já estão num processo assim de baixa autoestima. E a primeira coisa que eu digo para eles, falo, gente, nós temos dentro de nós um Deus embrião, com todas as potencialidades. É verdade, eu acredito nisso. Que a gente vá descobrir o nosso Dharma, os nossos dons especiais. E aí, com isso, então, através de um psicodiagnóstico que eu fui desenvolvendo também através dos anos, e hoje ele tá composto, ele está montado, esse mapeamento sistêmico, a gente promove uma digital psicoemocional, vamos dizer assim, da pessoa, e mostrando a ela que, veja, olha, essas potencialidades estão inerentes em você. Vamos trazê-las à tona, vamos desenvolvê-las. Isso é muito rico, né? Às vezes, é rico demais, porque a pessoa vai recobrando a sua autoestima, ela vai se autoencorajando, e a gente vai buscando nesse trabalho de terapia breve, né? Um coaching da alma, digamos assim, a gente vai trazendo aquilo que é dentro, que está dentro. Do ponto de vista da educação, né? A gente diz que essa educação onde faz emergir aquilo que está dentro, né? Ex ducere, né? Do latim, extrair de dentro aquilo que já é. Então, a resposta está lá aonde nasce a pergunta. É verdade. Então, basta instalar a estrela do ser para que a resposta emerja. Então, a gente sensibiliza o cliente, né, o amigo, para que ele possa instalar a estrela que está dentro dele. E, consequentemente, ele possa fazer emergir aquilo que já é inerente. E aí a gente já nasceu vitorioso, né, Jurema? Como é? A gente já nasceu vitorioso, né? A gente tem vida. Já nasceu vitorioso, isso. Basta que a gente realmente acredite, né? E para acreditar, a gente precisa ressignificar algumas crenças, não é? Verdade. Precisa mudar alguns padrões de crenças limitantes. E então a gente vai, a gente usa técnicas, a gente constela, ou então a gente usa uma linguagem ericksoniana, a gente faz um PNL, bom, enfim, a gente faz uma história, faz um mix, e aí as pessoas vão, sem dúvida nenhuma, se percebendo a si mesmas, com todas as suas dimensões, emergindo a criatividade, e é isso que é necessário. É preciso que nós possamos compreender
como você disse agora, né, Marta, que a vitória está dentro, né? As possibilidades estão aí. É preciso se autoconhecer melhor, né? Para que a gente, então, trilhe esse novo caminho. E os novos caminhos são os mais interessantes possíveis. Desafiadores, né? Uns que vão para a consultoria, outros que vão para uma outra história completamente diferente do mundo corporativo e se encontram, e se tornam produtivos, e se tornam felizes, né? Porque eu acho que a gente veio para cá para ser feliz. Eu tenho um guru, né, um mestre indiano, que ele diz assim, be happy. Se você não for feliz, nada de que você faz vai ser produtivo, vai ser criativo, sem dúvida. Eu falo muito, né? Eu falo muito. Não, mas tá delicioso te ouvir. É isso mesmo, né? Eu acho que a gente precisa estar feliz, porque 93% da comunicação é não verbal. Então, se você não passa aquela realidade, né, que está aqui, consubstanciada no seu campo genético, no seu campo eletromagnético, essa realidade é que passa. Por isso que o outro tem empatia ou não. Exato. Então, é preciso mudar, é preciso ressignificar essa, digamos assim, essa composição eletromagnética que vibra no inconsciente e que faz a gente acreditar em si, acreditar num Deus embrião, né? Como diz o Deepak Chopra, maravilhoso, ele diz assim, temos dentro de nós um Deus embrião e ele tem apenas um desejo, quer nascer. Então, a gente vai ajudar, se a parteira, né? Olha que coisa linda isso! Vamos ser as parteiras desse Deus embrião que existem nos jovens. Às vezes o jovem, ele está, mas o que eu vou fazer? O que eu vou estudar? O que eu vou... Bom, enfim, vamos fazer um MPS, né, como eu chamo, um mapeamento psicológico sistêmico. Esse trabalho que eu compus, né, ninguém compõe nada, porque, na realidade, os mestres do desenvolvimento histórico estão aí, Pitágoras, né? Eu uso muito a matemática sagrada pitagórica, eu utilizo outros assessments, né, que eu acabei estudando e que compõem a história, e vou, então, ajudando o outro a fazer nascer o seu divino. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Olha, eu estou muito feliz de estar ouvindo isso de você. Né? Porque é exatamente isso. É o mesmo trabalho, né, Marta? Exato. Porque as pessoas precisam acreditar, né? Eu não vou nem usar preciso, elas podem acreditar de que elas têm uma fagulha desse Deus aqui dentro, né? E que esse Deus é potência pura. É potencialidade pura. Exato. Aliás, é a primeira lei, né, do sucesso, a primeira lei da abundância e da prosperidade é a lei da potencialidade pura. Exato. Aí, se começar por esse primeiro degrau... Não tem força para subir a escada, né? Não. Exatamente. Ô, Jurema, eu costumo ouvir as pessoas, quando eu lanço o tema da entrevista, eu costumo ouvir as pessoas, o que elas têm interesse em saber, né? Que você possa contar para elas. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho bem bacana, mas isso me fez lembrar, agora você falando, antes de eu fazer a pergunta, da leitura Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Às vezes, a gente é mexido, tira a gente daquele conforto, né? Para que a gente descubra a própria potência. Né? Sem dúvida. É isso, exatamente isso. Né? Às vezes a gente fica chateado, triste, saiu da zona de conforto. A gente tem dois caminhos, ou fica lamentando, ou vai lá, arregaça as mangas e bora lá. Assim, não é? Como nós estamos... exatamente. Como a gente está num universo dual, né? Claro, escuro, bom, não bom, enfim, céu e terra,
Lua e Sol, né? A dualidade presente, né, nesse nosso nível de consciência tridimensional no planeta. É verdade. Então, tudo que ocorre, né, é na base do construens e do destruens. Então, essa subida do tal e a descida do tal, e a subida e a descida, formam o movimento da roda. E esse movimento da roda é que cria, sem dúvida nenhuma, o movimento da vida. O movimento da vida, exato. Essa angústia, às vezes, esse impacto, esses momentos assim que são tão, às vezes, difíceis e conflitantes, esses são os momentos em que a roda está descendo para alavancar a subida de um outro movimento. Então, esse construens e esse destruens, né, que ele vai promovendo o movimento ascendente evolucional do ser humano. Então, a gente precisa entender que é absolutamente importante momentos cruciais para que transformações efetivas e maravilhosas possam ocorrer na nossa vida, sem dúvida nenhuma. Então, vou fazer agora a primeira pergunta. Então pode falar. Posso falar a primeira pergunta? Pode. Quais são as dificuldades que as pessoas encontram numa transição de carreira? Ela está lá empregada, mas ela, de repente, resolve mudar de profissão, mudar ou de trabalho, ou de área de trabalho, né? Eu converso com muitas pessoas, e hoje, principalmente para essa questão da pandemia, muitas pessoas resolveram fazer uma transição de carreira. Elas viram que trabalhando home office é mais saudável em alguns momentos, né? Fica mais próximo da família, e aí estão despertando para a ideia de uma transição de carreira. Quais são as dificuldades que essas pessoas encontram e quais são as oportunidades que elas podem encontrar dentro dessa transição? Eu vou perguntar para você, porque eu sei que você sabe tudo isso. A primeira coisa, sem dúvida nenhuma, quando o indivíduo está incitado, né? Ele está motivado a fazer uma transição, é porque algo dentro dele disse: é possível você ir além. A alma sabe, né? Então, o nosso ego diminuto está lá, né? Nas expectativas dele, nos questionamentos, mas a alma, né? E a dimensão inconsciente é um supersônico. Ela sabe aquilo que está muito além da nossa diminuta percepção do aqui e do agora. Então, quando vem esse incitar, é preciso ousar. É preciso não temer. Para que a gente não tema, é preciso se autoconhecer melhor, né? Quais são as minhas possibilidades reais? E, às vezes, na maioria das vezes, essa coisa ocorre através de um movimento mobilizador. Uma dona de casa, por exemplo, que ficou em casa, eu tenho um caso deles, ficou em casa o tempo todo, os filhos já estavam maiores, o esposo super bem, de repente ele sai de cena e ela se vê ali, sozinha, entrou num processo de depressão, procurou a gente e, enfim, eu disse: o que mais você ama fazer? Eu amo fazer bolo. Falei: olha, que ótimo! Então, vamos começar pelo bolo. E hoje ela tem uma empresa, nem precisa dizer o reticências, saiu da depressão, é uma empresária e maravilhoso, muito bem sucedida. Então, assim, como é que funciona? Funciona através do seu dom. Olha, veja que coisa.
Qual é o dom do fogo? Queimar, iluminar, aquecer. Qual o dom da água? Saciar, molhar, hidratar. E o dom do ser humano? O dom do ser humano é exatamente possibilitar que essa divindade dele aconteça, essas potencialidades dele apareçam. Cada um de nós tem um dom, algo que, além de ser fácil de acontecer, é também prazeroso. Então, para que a gente descubra o dom, aquilo precisa sair de forma fluida e ter muito prazer no que faz. Esse é o verdadeiro dom. É aquilo que o indivíduo nasceu para. Lá no MPS, se você me permite falar... Claro, por favor. Conte para nós o que é, né? Pois ele, através do nome completo e da data de nascimento, a gente vai adentrando qual é essa missão, qual é esse a que se destina, qual é esse dom que o indivíduo precisa fazer emergir dentro de si mesmo. E aí, mesmo que ele esteja muito bem empregado e muito bem posicionado profissionalmente, ele pode fazer ainda mais por si mesmo, ainda potencializar a sua qualidade de vida e a qualidade daquilo que ele dá através da consciência de seu dom. Né? Utilizar mais essa possibilidade para servir, porque, afinal de contas, nós estamos aqui para servir, né? E esse servir, esse se entregar, esse poder manifestar o dom, traz como consequência a abundância, a prosperidade, que tem de ser consequência. E não finalidade. Ele tem que ser a consequência de um prazer, de uma vontade de ser feliz e de utilizar o seu dom, né? Que lá em sânscrito chama-se de Dharma, né? Qual é o seu Dharma? Qual é o seu dom? Acho muito lindo, né? A gente poder descobrir. No MPS, esse mapeamento sistêmico, a gente vai prescrutando a personalidade, a gente vai indo, percebendo quais são aquelas potencialidades que já emergem e aquelas que estão escondidinhas. E a gente vai, então, incitando, né, o outro a colocar em prática, né, a trazer, a manipular e começar a vivenciar aquele Dharma interno. Fazer uma alquimia, na verdade, né? Como? Vai fazer uma alquimia. Faz uma alquimia, graças a Deus. Eu tenho possibilidade assim de receber, as pessoas são muito gratas, né? E é uma bênção, porque o feedback, o retorno é muito gratificante, né? Essa alquimia, que graças a Deus todos os terapeutas, né? Todas as pessoas que têm o dom de ajudar, né? Elas promovem o indivíduo, cada um dentro da sua história, da sua possibilidade, faz promover, né? E, às vezes, essa transição de carreira, ela é tão radical, né, Marta? É verdade. Ela é tão maravilhosamente radical que a pessoa renasce, que a pessoa sai de uma realidade, é como se ela atravessasse uma ponte para uma nova realidade. Exato. E existem momentos, né? Então, a gente detecta esses momentos, a temática desses momentos,
e pode, então, ajudar essa pessoa com muito mais facilidade a empreender ações assertivas para chegar aonde ela deseja e ser feliz. E porque precisa ter um objetivo, né? Uma meta, onde eu quero chegar e qual vai ser o caminho que eu vou percorrer para chegar lá, né? Mas o que leva, Jurema, você que atende muitas pessoas, o que leva uma pessoa, né, a se sentir satisfeita com o trabalho? O que começa lá dentro a mostrar para ela essa insatisfação? O que começa a demonstrar a insatisfação? Isso. Então, é assim, na realidade, nós temos fases, né? E essas fases de vida, elas têm uma presença temática e elas têm uma habilidade que o indivíduo sugere e o indivíduo atua naquela habilidade. Num determinado momento, quando aquilo já trouxe a ela aquela satisfação, digamos que ela esteja num caminho de mudança de carreira opcional. Então, ela mudou, ela sentiu que é o momento de eu fazer mais, eu posso mais. Ela pode duas coisas. Ou ela pode continuar onde ela está e promover mais ações e criar um leque de possibilidades naquela via, naquela vibe que ela se encontra, ou então ela faz uma mudança radical. E se ela, por exemplo, encontra formas criativas de aumentar o leque de possibilidades. Você, por exemplo, estava me contando que faz lives para o Japão, faz lives para outros países. Olha que coisa linda. Quer dizer, o que você fez? Você, dentro da sua própria profissão, expandiu, abriu um leque de possibilidades de forma criativa, e aí, com o seu Dharma, com o seu dom, você pôde o quê? Salpicar de formas diferentes, em cenários diferenciados e de maneiras diferentes, pegando um nicho de pessoas até diversificadas, e, de forma criativa, você utiliza o seu dom e amplia o seu dom em várias possibilidades. Isso também a gente pode fazer. Isso não é uma mudança total de carreira, mas é um ampliar das possibilidades da própria carreira. Então, sem dúvida nenhuma, isso é absolutamente criativo e próspero. Né? Lá mesmo, você pode, de repente, resolveu escrever um livro, de repente, resolveu fazer uma live e mais coisas. E depois, eu, por exemplo, né, nos meus 72 anos, então, eu quero demais também poder atingir a terceira idade, porque o pessoal da minha idade, muitos se acham idosos. E eu acho que essa coisa de ser idoso é muito que está aqui, né? Porque o ser idoso é uma atitude mental. Nós precisamos estar jovens eternamente, né? Para que a gente possa, através da nossa juventude interna, transmitir a nossa alegria de viver. Então, eu sinto assim que está na hora, né, de eu começar a pensar nesse pessoal depois dos 65. Cadê esse pessoal depois dos 65? Né? O que eles estão fazendo? Né? O que eles estão sentindo? O que eles estão pensando? Né? Eu tenho um pai de 96, está no DNA. Eu tenho uma mãe de 92 que está lá no WhatsApp, está feliz, mandando recado para todo mundo e falando. Quer dizer, a mente dela é de 30. É verdade. Né? Ela precisa botar um aparelhinho para poder ouvir melhor, ótimo. Né? Mas a mente é de 30. Por quê? Porque acredita no Deus interno, acredita. Isso, né? É fundamental, né? Essa energia maravilhosa, divina, porque nós somos
Nós somos produtos dessa divindade criadora, né? Eu costumo dizer lá no meu WhatsApp, né? Está escrito assim: existe uma só religião, a religião do amor. É verdade. Existe uma só raça, a raça da humanidade. E um só Deus. E ele é onipresente. E essa frase não é minha, né? É de Baba, que é esse grande educador indiano que trouxe, inclusive, a educação dos valores humanos, que eu utilizo demais para ressaltar os valores dentro do próprio humano, né? Dentro do próprio ser humano. Então, voltando à questão da transição de carreira, existem, então, duas formas de transitar a carreira. Uma é você abrindo um leque de opções dentro da carreira, e o outro é realmente fazendo essa transição. Quando você diz a pergunta, né, que eu viajei um pouco na sua pergunta. Ah, mas foi maravilhoso! Aí você disse assim, e como é que o que acontece dentro da gente para a gente transitar de carreira? Acontece exatamente essa inquietude, essa certa insatisfação. Parece que eu já fiz tudo aqui. Então, vamos mudar de história. Então, nesse vamos mudar de história, é preciso que haja um mezanino, um time, para que você se observe novamente, para que você se veja novamente, para que você se autodescubra e se redescubra dentro daquilo, o que me faz feliz. O que eu posso utilizar os meus dons e fazer de uma forma rápida, fazer de uma forma fluida. O que é que eu manejo de forma fluida? Aí sim, aí você conseguiu pegar o fio mágico daquela meada que, desenrolando, vai te dar esse caminho de luz, esse caminho de autotransformação, esse caminho de progresso, de prosperidade, de abundância, que você, sem dúvida nenhuma, vai trilhar. Vai trilhar. Ah, eu tenho certeza que é dessa forma mesmo que acontece. Porque, assim, a energia vital, né, é a que impulsiona a gente para a realização das coisas. Se a gente está satisfeito, se a gente está feliz, tem alegria, tem metas, né, propósitos de vida, porque sem propósito ninguém vai a lugar nenhum, não é? Então, se a gente tem isso, a energia vital é aquela que vai nos sustentando neste caminho, não é? Exatamente. Nesse caminho de autoconhecimento, se você me permite, Martina. Claro, por favor. De autoconhecimento, nós nos deparamos também com crenças limitantes, às vezes travas, que nós temos lá dentro da nossa forma de ter sido educado, né? Na forma como as pessoas pensavam na época que nós já estávamos começando a nascer, antes mesmo de nascer. Eu digo que a gente já capta desde o intraútero, né, as informações do nosso meio familiar, as informações dos sentimentos dos nossos pais, da relação com eles, e aquilo vai, e principalmente até o término da primeira infância, que coincide com o início dos 9 anos. Imagina que no nossa estrutura mental, né, nós temos lá um hardware, né, um disco rígido, né? Na minha época a palavra agora chama hardware. Então, uma programação. Então, essa programação daquilo que a gente viveu, sentiu, percebeu, desde o intraútero, 80% dessa programação está registrada nesse nosso hardware. E aí, como é que faz para mudar aquilo que já está travado? Então, a gente tem que fazer as ressignificações. E aí, nesse trabalho de ressignificação, desde 2005 a 2007, eu fiz a minha formação em constelação e foi um divisor de águas, se você me permitir colocar, foi um divisor de águas, porque
eu fazia um trabalho, até trabalhei com terapias regressivas e tudo, mas quando chegou o Bert Hellinger, esse grande professor que eu tive a felicidade de poder ser também pupila, né? Quando chegou o Hellinger, decodificando esse trabalho novo, né? Essa técnica de psicologia de ponta, que hoje a gente trabalha, né, com a pandemia, a gente já reinventou a constelação, agora a gente trabalha online com bonecos, né? Quando ele trouxe esse insight maravilhoso, a gente pôde perceber que através da compreensão, através do entendimento das limitações dos nossos pais, através da aceitação e da reverência aos nossos pais e aos nossos antepassados, nós podemos nos libertar das nossas crenças limitantes. É fácil, é simples. Bom, é fácil porque eu costumo dizer que o último caminho, né, o último degrau da complexidade e da sabedoria é a simplicidade. Até que a gente chegue à simplicidade, a gente tem uma escada aí para subir. Mas quando a gente chega na simplicidade, como é o caso das constelações sistêmicas, que elas são simples pela sua essência maravilhosa, transformadora, né? A gente vê o quanto temos de deixar ir, fazer a entrega, a reverência e, a partir disso, soltar e ser feliz, né? Poder nos libertar das crenças. E as crenças é impressionante, né? Porque eu costumo dizer que a constelação é como se fosse uma pedra jogada na superfície de um lago sereno. A constelação em si é a pedra, ela foi embora. Mas ela cria uma ressonância, aquelas ondas, né, de ressonância eletromagnéticas que vão alcançando a superfície do lago como um todo. Essa ressonância entra no campo eletromagnético nosso. Depois ela alcança o nosso inconsciente, ela alcança o nosso corpo emocional e ela se traduz numa mudança de comportamento efetiva nossa. Essa aqui é uma coisa linda, porque essa mudança de comportamento é que faz toda a diferença. Com certeza. Então, como? Com certeza é isso. Com certeza. E é isso, né? Então, o que nós fazemos? Mas eu quero mudar o fulano. Mas, gente, não, a gente não muda ninguém. Mas ao se mudar, ao se autotransformar, ao se autoconhecer e eleger a autotransformação, a gente cria a ressonância no outro. E o outro vai responder a nós, assim como nossas crenças, a nossa autoestima e a nossa autotransformação merece ser respondido, porque tudo é espelho, né? Então, tudo é espelho. Então, eu digo assim, olha, em torno de nós, do ponto de vista metafórico, não existem janelas, só existem espelhos. É como se a nossa vida fosse nós entrarmos numa sala de espelhos, e aí você se olha aqui num ângulo, se olha para lá, está num outro ângulo. Então, não adianta a gente reclamar do entorno. A gente precisa se autoconhecer, se autotransformar, e aí o entorno se transforma, porque tudo é espelho. É assim que é a história, né? O caminho das coisas é esse. E tem uma coisa, né, Jurema? Os nossos pais, né, eles nos criaram com o que eles tinham na época, né? Com todo amor, né? E hoje nós temos recursos assim imensos. Exatamente. Né? Exatamente. Então, como eu digo, né?
todos nós fazemos o melhor que podemos. Então, hoje, a psicologia criativa, ela traz uma forma diferente da gente ver os nossos pais, da gente ver a nossa educação, né? Ela traz uma forma nova. Então, nós temos que ver aquilo, primeiro, com muita reverência à vida, porque, afinal de contas, através deles, é que eu pude vir à vida, né? E ter todas essas experiências maravilhosas nessa vida. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reverenciar a vida que eles me deram. É verdade. Depois, conseguir compreender que eles deram o melhor dentro daquelas limitações, porque eles também foram vítimas de outras vítimas e de outras vítimas, né? Que tiveram limitações e que, através dessas limitações, foi ocorrendo a evolução, né? Então, nós estamos aqui nesse momento maravilhoso, com esse nível evolutivo, e os nossos netos e os nossos bisnetos, certamente, se Deus quiser, vão dizer assim, nossa, mas quanta limitação daquela minha avó, daquela minha bisa, né? Por quê? Porque nós estamos num mundo evolucional, num mundo cada vez mais, por mais louco e utópico que possa ser, né, frente à nossa realidade, mas cada vez mais no caminho da evolução e da iluminação. Então, nós precisamos acreditar. E aonde a gente pensa, aonde a gente acredita, a gente ancora a nossa realidade. Então, não adianta pensar no negativo, não adianta pensar no menos, né? Naquilo que extrai. Por quê? Porque aonde estiver a sua mente, aí está o seu coração e a sua realidade. Então, vamos promover estarmos em harmonia com a mente e coração para transformar a nossa realidade. E para a realização, né? Somos, né, Marta? Somos co-criadores da nossa realidade. É verdade. Ô, Jurema, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, assim, quando uma pessoa perde o trabalho, que a gente começou falando lá no início, né? E aqui ocorreu agora essa pergunta. Quando uma pessoa perde o trabalho, ela entra em total desespero, né? Uns já perde o trabalho e já tem mais ou menos alguma coisa encaminhada. Mas aquelas pessoas que elas não têm uma perspectiva, ou por causa da idade, ou pela condição cultural, ela não tem uma perspectiva maior, né? E, consequentemente, entra no estado depressivo. O que você sugere que essa pessoa possa, de que maneira que ela pode olhar para ela, naquela condição que ela está, e o que ela pode fazer para dar um passo além, para que ela possa abrir a janela e enxergar que tem vida lá fora? Ótimo. Eu agradeço muito essa pergunta, porque ela precisa respirar. Olha que interessante. Por incrível que possa parecer, saber respirar e utilizar a força da respiração para sair de um estado negativo para um estado positivo interno é efetiva. Então, se vocês me permitirem, sintam isso dermicamente. Fechem seus olhos. Busquem sentir a sua respiração. O ar que entra, leve, e o ar que sai. E procura, nesse inspirar, trazer a força da alegria que está por aí afora, não importa onde, mas traga essa energia para dentro. Ao inspirar, traga essa energia de paz, que em algum lugar existe, ainda não em você, não importa, mas traga, absorva
Imagine que você pode estar trazendo essa força de paz junto da sua inspiração. E agora tente segurar um pouco o ar, retê-lo dentro de você, a fim de que essa paz, de que essa alegria, ela possa circular, ela possa fazer caminhar por dentro das suas células, das suas veias, dos seus ossos, nervos, músculos, enfim, da sua fisiologia completa. Permita, inspire e segure um pouquinho essa força que você inspirou dentro. E ao expirar, tenha a intenção de levar para fora os estados de cansaço, doenças, tristeza, preocupações. Volte a inspirar. Pense em você num momento mais feliz que você já viveu. Traga aquele momento para o aqui e para o agora. Permita que as suas células, que o seu inconsciente, que a sua estrutura mental e emocional absorva aquela sensação da beleza do passado. Daquele momento de alegria, de enlevo que você certamente viveu. Um momento de alegria, enlevo e sonho. Traga isso na sua inspiração. Retenha um tempinho pequeno. E agora, permita soltar. Soltar esse aqui, esse agora de tristeza, de desânimo. Esse aqui, esse agora de fundo do poço, de depressão, seja o que for. E vá de novo reciclando aquela paz, aquele momento de alegria. E vá percebendo. E agora vamos contar. Então aí, ao inspirar, traga esse momento de alegria. Retenha o ar. E agora expire lentamente. E faça isso mais uma vez. E vá sentindo o formigamento do seu corpo, a sua presença. E agora vamos para o segundo degrau da transformação imediata do seu estado de humor. Comece a agradecer. Comece a sentir uma profunda energia de gratidão, primeiro pela vida. Quantos não podem ter a vida, não estão tendo a vida? Nós estamos tendo a vida. Pelos olhos, pela visão, pelo olfato, pelo tato. Agradeça a sensação de poder sentir seus braços. Se abrace, sinta. Sinta que você, em primeiro lugar, deve se amar. Porque se você se ama, o outro te ama. Se você se aceita, o outro te aceita. Se você acredita que você pode produzir alquimia, o outro vai acreditar no seu potencial. Então, agradeça, respire e agradeça. E você vai sentindo que de um momento para outro, em apenas alguns instantes, o seu padrão vibratório mudou. E agora vamos para o terceiro passo. Vamos manter esse padrão vibratório. Olha, coloca uma música, coloca uma serenidade de fundo.
Se não tiver possibilidade, pense numa música, cantarole uma música. A música, ela tem um poder vibracional de cura. Então, traga aquela música da sua juventude, traga aquela música do seu passado, aquele som de paz. Cantarole, comece a cantar. Quem canta, seus males espanta, espanta mesmo. É uma coisa que a vovó dizia e ela estava certa. Então, e agora, se for possível, entre na água, entre num banho. Ah, mas eu já tomei banho hoje, mas não tem importância. Esse banho sem sabonete é um banho onde você vai imaginar essa água descendo multicolorida. E enquanto isso você respira, enquanto isso você inspira paz, alegria, felicidade, pureza. Retém essa pureza dentro da sua inspiração e depois solta os estados de cansaço. É mínimo. Não precisamos investir nada, apenas um tempo mínimo para sair do patamar vibracional da depressão para um patamar de sátvico, como a gente diz no hinduísmo, né? Um patamar de alegria, de início de um novo momento e de novo estado de ânimo. Eu não sei se eu pude com isso trazer alguma adição de valor, mas sem dúvida nenhuma, respirar, agradecer e cantarolar, simples assim, você muda o seu padrão. Que coisa maravilhosa. Olha, eu gosto de fazer um exercício junto com as pessoas que estão nos assistindo, porque é tão gratificante, né? O saber do colega que está aqui sendo entrevistado, a boa vontade dele de trazer uma coisa boa para a gente, né? Eu gosto muito de fazer e me senti revitalizada. Que né? bom. Foi. E assim, eu fiz... Eu também estou revitalizada, viu? Eu também estou revitalizada por vocês estarem aí com a gente. Olha que coisa gostosa. Muito mesmo. Ô, Jurema, eu gostaria que você contasse um pouquinho, porque eu lembro que você escreveu um livro, né? Lá foi um livrinho Isso. gostoso. Conta um pouquinho para nós desse livrinho, porque... meu Deus. Olha, você acredita? Eu tive um sonho. Aliás, as coisas acontecem comigo através dos sonhos, né? Vai ver que eu sou muito onírica demais para o gosto de muita gente, mas é através dos sonhos que as coisas acontecem. Então, eu tive um sonho e eu estava passando uns dias na casa de uma amiga lá no Ceará. E eu tive o sonho. E ela sempre me deixava, porque ela dava aulas e tudo, então ela me deixava de manhã lá na Praia do Futuro, numa outra praia, enfim, eu tomava sol, tomava água de coco, e conversava com as pessoas da praia, fazia amizade, assim. E com esse sonho, lá fui eu, peguei um tanto de folhas de papel, e falei, meu Deus, eu tenho que ir lá escrever isso. E o sonho me pedia, né? Me dizia, a minha avó dizia assim, plante essas palmas. As palmas não tinham nem raiz, era interessante. Eu tinha que plantar as palmas. E conforme eu plantava aquelas palmas, mesmo sem raiz, elas floresciam. Então, aí veio aquele insight. Eu falei, então eu vou contar um pouquinho da minha infância. Eu vou relembrar a minha infância com a minha avó. E foi assim que eu fui escrevendo. Eu fui escrevendo, naquela época, nem tinha nada de iPad, de iPhone, de nada disso. Eu fui escrevendo e escrevi. Em 15 dias, né? Em 15 manhãs de sol, entre um banho de mar e outro, uma água de coco e outra, eu acabei escrevendo que eu nem sabia o que era. Eu escrevi esse ensaio, essas lembranças da minha avó. E aí eu
tinha um professor que, aliás, ele é cearense, e um mestre, professor Harbans Alarora, que é físico e é professor de yoga, é um mestre indiano lá no Ceará e professor da psicologia transpessoal. E aí eu fui levar para ele aquele meu ensaio, eu achei tão bonitinho. Eu fui fazer uma visita, eu falei, ai, professor, eu gostaria tanto que o senhor desse uma olhadinha nesse meu ensaio aqui, porque foi uma coisa assim que veio espontânea das lembranças da minha infância. Se vocês quiserem acreditar, como que ocorreu foi mágico. Eu pedi à minha amiga, que é uma boa digitadora, né, que ela digitasse aqui para não ficar toda aquela rascunheira, e entreguei para ele batidinho assim, digitadinho, né? Que a gente chamava batida máquina, né? Digitadinho. E aí, ele não leu. Olha que coisa maravilhosa. Ele colocou a mão em cima daqueles papéis digitados, fechou os olhos e ficou um tempo assim. E eu fiquei olhando para ele. Assim, né? Olhando. Pouco tempo, pouquíssimo tempo, acho que não deu 5 minutos. Ele virou para mim e fez assim: mas isso dá um livrinho? Está muito bem falado. Que coisa mais linda esta avó. Olha, vai virar um livrinho e eu irei prefaciá-lo. Olha que lindo. Eu caí num show, falei, gente, foi assim que aconteceu. Então, o professor Harbans, ele me deu esse empurrão, né? E falou, vai virar um livrinho e eu irei prefaciá-lo. E depois, então, ele virou um livrinho, eu levei para ele fez até, vamos fazer, convidou os amigos para... Bom, enfim, foi um paizinho amoroso ali, um resgate de uma situação vivida, né? E que aquela coisa maravilhosa, aquele amor, né? É verdade. E agora eu tô aí imaginando a possibilidade de continuar, porque essa menina virou adolescente, virou adulta, ficou vovó e ainda tem muita coisa para falar. E verdade. Talvez eu continue aí essa historiazinha, né? Contando que é uma bela história, na verdade, né? Não é uma historiazinha, é uma bela história. Isso mesmo, graças a Deus. Jurema, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer de coração que toda essa sua simplicidade, cheia de sabedoria, né? Cheia de boa vontade, de vida, que trouxe todo esse saber para nós hoje. Né? Sou muito grata. Eu agradeço profundamente. Eu que agradeço essa oportunidade, esse tempão aí que você dedicou para eu poder passar o meu recadinho com muito amor. Eu desejo a você que está aí me ouvindo que a sua vida seja uma felicidade. E se não foi, será daqui para frente. Não esqueça de ressignificar a sua história de vida, de sentir a sua felicidade, trazer o seu dom e, se precisar transitar de uma para outra carreira, o faça. Se não, use da criatividade e amplie o leque de possibilidades dentro daquilo que você já está fazendo e seja muito, muito feliz. Que é o que eu desejo. Gratidão, Jurema. E você que esteve conosco até agora, que você possa fazer um ensaio da sua vida. Faça o seu ensaio, que você vai descobrir quanta potência você tem e o que esta potência fez para você chegar onde você está hoje, nesse momento de escolha profissional, de transição de carreira.
Faça isso, aproveita os exemplos que a nossa querida Jurema trouxe hoje, né? Foram muito ricos. Gratidão, Jurema, gratidão a você que está nos assistindo e até a próxima quarta-feira. Tchau. Um grande beijo.